Você é um lixo de funcionário. As palavras cortaram o ar da sala como uma lâmina. Eu ainda lembro da maneira como ecoaram graves e pesadas, pairando no silêncio antes de serem seguidas pelas gargalhadas. O riso não veio de uma pessoa só, foi um coro quase ensaiado, como se todos estivessem apenas esperando o momento em que eu seria esmagado. Alguns bateram palmas, outros olharam de canto, satisfeitos por não serem o alvo naquele instante. Eu fiquei parado, segurando uma pasta de relatórios que de repente parecia pesar toneladas, e senti meu rosto arder como se tivesse sido mergulhado em fogo. Olhei para baixo, não respondi. Meu corpo inteiro queria gritar, queria jogar os papéis no chão, queria atravessar a sala e dizer que eles estavam errados, mas minha garganta estava travada. O nó era tão grande que mal dava para engolir. Respirei fundo e tentei parecer indiferente, mas dentro de mim algo se partiu. A cena durou segundos, mas ficou registrada na minha memória como um filme inteiro. O olhar do meu chefe cheio de desprezo, a gargalhada de dois colegas em especial que sempre disputavam comigo, o silêncio dos que poderiam ter me defendido e não disseram nada. Foi mais que humilhação, foi uma sentença. Eles me definiram como lixo e acreditaram nisso. Saí da sala devagar, como quem carrega pedras amarradas às pernas. Cada passo até a porta parecia ecoar a palavra que tinham acabado de me jogar no rosto. Lixo, lixo. Atravessar o corredor foi como caminhar num tribunal. Olhares me julgavam, cochichos nasciam atrás de mim e eu sentia como se cada parede tivesse ouvidos para rir junto. Na rua, a chuva caía grossa, batendo no concreto, no asfalto e na minha cabeça como um castigo. Eu não me importei em me molhar. Talvez fosse até melhor, porque assim ninguém perceberia que os olhos ardiam não só da água que descia do céu, mas também das lágrimas que eu não queria soltar. Quando cheguei em casa, não liguei a luz. Joguei a pasta em cima da mesa e sentei no chão da sala, encostado na parede. O silêncio parecia zombar de mim. Ninguém ali para defender, ninguém para ouvir, apenas o eco daquela frase. Peguei um caderno velho, meio amassado, e uma caneta que mal tinha tinta. Na primeira página em branco escrevi: "Hoje me chamaram de lixo. Amanhã isso vai ser combustível." Fechei os olhos e prometi a mim mesmo que não esqueceria. Eu não queria que o tempo apagasse a dor, eu queria que ela permanecesse, que ardesse sempre que eu pensasse em desistir. Decidi que cada gargalhada seria guardada como uma dívida e um dia eu cobraria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual, não por obrigação, mas por inquietação. Cheguei à empresa antes do porteiro, antes do cheiro de café, e naquele silêncio comecei a observar. Descobri que ser invisível tinha uma vantagem: você vê o que ninguém nota. Enquanto outros faziam apenas o que mandavam, eu observava os detalhes. Vi etiquetas trocadas no estoque que confundiam entregas. Vi planilhas duplicadas com erros que custavam dias de trabalho. Vi caminhões saindo vazios porque ninguém tinha enviado o e-mail no prazo. Vi pedidos atrasando porque os relatórios eram preenchidos de qualquer jeito. Vi o caos escondido por trás de relatórios bonitos. E cada detalhe que eu via, eu anotava no mesmo caderno. Linha por linha, problema por problema, eu transformava a humilhação em mapa. Não era vingança ainda, era sobrevivência. Era a única forma de suportar a vergonha. Nos corredores continuavam os cochichos. Olha lá, o inútil, vai errar de novo. E eu respirava fundo e me calava. Mas por dentro um pensamento crescia. Se eu via tudo isso e eles não, quem era realmente o lixo? À noite em casa comecei a estudar. No lugar do jantar, o brilho da tela do computador. No lugar de descanso, apostilas, vídeos, fóruns. Descobri o universo da logística, de sistemas integrados, de automação. Percebi que o que me chamavam de falha era, na verdade, um dom. Eu enxergava as falhas do processo como poucos. Transformei cada madrugada em laboratório. Enquanto eles riam durante o expediente, eu construía silenciosamente a base da minha revolta. Naquelas noites, percebi que havia duas escolhas: aceitar o rótulo e me afundar, ou usá-lo como pedra para erguer um muro. Decidi pela segunda opção. A dor não desapareceu, mas mudou de forma, virou energia. E assim começou a minha transformação de lixo, alguém que estava prestes a provar que nenhuma palavra cruel
define quem você é, a não ser que você permita. As noites se tornaram o meu verdadeiro expediente. Durante o dia eu suportava olhares atravessados, ordens gritadas e a sombra do rótulo que haviam me dado. Mas à noite, quando a cidade dormia, eu acendia a luz fraca da cozinha, abria o caderno preto e o computador velho e mergulhava em outro mundo. Descobri que existiam cursos gratuitos, fóruns escondidos e pessoas que compartilhavam soluções que eu nunca imaginei que pudessem existir. Aprendi sobre planilhas avançadas, programação básica, automação de processos, análise de dados. Cada tutorial assistido era como uma peça de armadura colocada sobre a ferida aberta. Eu não tinha muito, mas tinha tempo, dor e determinação. Enquanto meus colegas riam nas pausas para café, eu prestava atenção no caos que os cercava. Eles não viam, não percebiam que estavam sempre correndo em círculos, repetindo os mesmos erros. Eu via cada detalhe, e cada detalhe eu anotava. O caderno preto se enchia de diagramas, de rabiscos tortos que viravam fluxos de trabalho, de cálculos que tentavam prever falhas antes que acontecessem. Um dia criei um pequeno programa simples. Ele apenas lia dados de planilhas e emitia um alerta quando algo parecia fora do padrão. Era quase bobo, mas para mim parecia uma descoberta grandiosa. Levei até o meu chefe, cheio de esperança de que finalmente veriam valor em mim. Ele pegou as folhas, olhou 2 linhas, jogou de volta na mesa e riu. Se você entendesse alguma coisa, não estaria aqui. Faz o que mandam e cala a boca. O riso dos colegas foi instantâneo. Um coro, de novo. Dessa vez, no entanto, eu não desmoronei. Pelo contrário, a humilhação soou como confirmação. Se estavam rindo, era porque eu estava em um caminho que eles não compreendiam. Alguns dias depois, um fornecedor atrasou uma entrega importante. A fábrica parou, o caos tomou conta, prazos explodindo, chefes gritando, dedos apontando para todos os lados. Eu abri meu protótipo e vi que, uma semana antes, o sistema já havia previsto o atraso. Mostrei a tela a um gerente que deu de ombros e saiu apressado, como se fosse irrelevante. Ninguém queria escutar, mas eu escutei. E foi o suficiente para me convencer. Eu precisava criar algo maior. Decidi que não seria naquela empresa que eu teria espaço. Eles me chamavam de lixo, mas eu via claramente o que precisava ser feito. Então, no silêncio das madrugadas, comecei a planejar algo que não dependesse deles. Um projeto só meu. Foi numa tarde cinzenta, enquanto esperava o ônibus, que vi um anúncio colado na porta de vidro de um prédio coworking. Cria aqui o que ninguém te deixa tentar. Tirei uma foto e não consegui parar de pensar naquelas palavras. Na semana seguinte, vendi um casaco que eu gostava, cortei despesas, deixei de lado pequenos luxos e aluguei uma mesa naquele espaço. Quando entrei, o cheiro de café fresco e o barulho dos teclados me deram a sensação de que finalmente eu estava no lugar certo. Pessoas diferentes, com olheiras iguais às minhas, carregando sonhos que ninguém entendia. Eu me senti parte de algo. Ali nasceu o Monólito. Dei esse nome porque queria que fosse como uma pedra simples por fora, mas gigante por dentro, cheia de força. Eu queria algo sólido, impossível de ignorar, algo que crescesse devagar, mas que durasse. As primeiras linhas de código eram frágeis, cheias de erros. Passei noites inteiras corrigindo bugs, redesenhando funções. Eu caía de sono na mesa, acordava com a marca do teclado na testa, mas recomeçava. Para mim, cada pequeno avanço era uma vitória contra a frase que me perseguia: lixo de funcionário. Ninguém sabia o que eu estava construindo. Para o mundo, eu continuava sendo o mesmo sujeito sem valor. Mas no silêncio das madrugadas, dentro daquele coworking, eu estava forjando algo que mudaria minha vida para sempre. O Monólito nasceu pequeno, torto e cheio de falhas, mas para mim era como um filho que eu precisava proteger. Eu não tinha dinheiro para grandes investimentos, não tinha equipe, não tinha reconhecimento, eu tinha apenas noites mal dormidas, um notebook velho e a dor que me empurrava a continuar, e às vezes era só isso que eu precisava. Certa manhã, enquanto tomava café no coworking, desabafei para um amigo sobre como ninguém levava meu projeto a sério. Uma moça que trabalhava no balcão ouviu e me interrompeu. Você consegue ajudar meu tio? Ele tem um armazém e vive atrasando entregas. Aquilo soou como a primeira oportunidade real. 2 dias depois, lá estava eu, diante de um galpão, coberto de poeira e prateleiras desorganizadas. O tio dela me recebeu com um olhar desconfiado, como quem já tinha visto muita gente prometer e não entregar. Se fizer funcionar, eu pago. Se não funcionar, a gente toma um café e segue a vida. Levei aquilo como um contrato de honra. Passei 3 dias mergulhado em planilhas rabiscadas
enviadas à mão, cadernos velhos e registros soltos, organizei os dados, rodei meu sistema, ajustei as rotas e pela primeira vez vi o monólito funcionando fora da minha cabeça. Quando os caminhões saíram no horário, sem erros, o homem apenas apertou minha mão com força e me deu um envelope com pouco dinheiro. Não importava. Aquilo era mais do que pagamento, era validação. A partir dali, comecei a oferecer o monólito para pequenos negócios, uma papelaria atolada em estoques perdidos, uma oficina mecânica que nunca conseguia entregar no prazo, uma loja virtual que quase fechou por excesso de pedidos mal geridos. Em cada lugar eu ajustava um pouco mais o sistema, aprendia com os erros e fortalecia a base. Não havia glamour, só suor, mas cada cliente que aceitava minha ajuda reforçava dentro de mim uma certeza: eu não era lixo. Pelo contrário, eu estava construindo algo que resolvia problemas que ninguém mais se importava em resolver. Ainda assim, a jornada não foi fácil. Muitos riram na minha cara. Quem vai confiar num sistema feito por você? Isso aí nunca vai escalar. Você não tem nem empresa, só um caderno. As palavras cortavam fundo, mas já não tinham o mesmo peso. Eu já tinha ouvido coisa pior. E cada vez que me chamavam de sonhador ou tolo, eu respondia com mais uma linha de código, mais uma noite em claro, mais uma entrega bem feita. Um dia recebi um e-mail inesperado. Era de um diretor de uma indústria de médio porte. Ele tinha visto um relatório do monólito em mãos de um fornecedor e ficou curioso. Marcamos uma reunião. Eu quase não dormi na noite anterior pensando em tudo que poderia dar errado. Na sala da empresa fui recebido com olhares duros. Apresentei meu sistema, mostrei dados, expliquei como poderia reduzir atrasos e custos. Quando terminei silêncio, o diretor me encarou por alguns segundos e disse: "Vamos testar, se funcionar, conversamos de novo." Aceitei o desafio. Passei semanas mergulhado na rotina da empresa, ajustando o monólito para aquele ambiente caótico. A cada entrega certa, a confiança crescia. Em 2 meses, os relatórios mostravam algo inegável: menos desperdício, mais eficiência, mais lucro. Foi nesse momento que percebi que o que eu tinha criado não era apenas uma ideia. Era real, era útil, era poderoso e, acima de tudo, era meu. Mas o que eu não imaginava era o próximo passo. O nome da empresa começou a ecoar na minha mente de forma estranha. Quando vi a papelada do contrato, senti um frio na espinha. Era parte do mesmo grupo onde eu tinha sido humilhado, o mesmo lugar onde me chamaram de lixo. O destino estava preparando algo maior e eu, sem perceber, estava prestes a encarar o passado de frente. Quando percebi que a indústria interessada no monólito fazia parte do mesmo grupo em que eu havia sido humilhado, senti o estômago embrulhar. As paredes daquela sala pareciam mais frias, como se zombassem de mim. Parte de mim queria recusar, virar as costas e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, a parte que carregava anos de dor guardada, sabia que aquela era a oportunidade de transformar a cicatriz em vitória. Aceitei. O piloto começou em uma filial distante e durante semanas mergulhei nos números, nos fluxos, nos corredores de concreto e poeira. O monólito mostrou sua força. Em pouco tempo a eficiência melhorou, os erros caíram e a diretoria já não podia negar algo grande estava acontecendo. Foi então que me chamaram para uma reunião com um conselho do grupo inteiro. Entrei na sala e reconheci alguns rostos que não via há anos. Entre eles estava ele, o homem que um dia havia me olhado nos olhos e me chamado de lixo. Quando seus olhos cruzaram os meus, vi surpresa, incredulidade e talvez até medo. Apresentei os resultados com calma. Não havia rancor na minha voz, apenas fatos. Mostrei relatórios, comparativos, reduções de custo, depoimentos de equipes satisfeitas. Quando terminei, o silêncio pesou no ar. O presidente do conselho se inclinou para a frente e perguntou quanto custaria levar isso para todas as nossas filiais. Respirei fundo. Disse o valor com firmeza, sem titubear. Houve murmúrios, tentativas de negociação, olhares trocados, mas no fim sabiam que não tinham escolha. O contrato foi assinado. E de repente o garoto humilhado que andava cabisbaixo pelos corredores havia se tornado parceiro estratégico, dono de uma solução que eles não podiam mais ignorar. As mudanças
mudanças começaram devagar. Eu visitava as unidades, conversava com funcionários, ouvia histórias de gente que, como eu, já tinha sido esmagada por gritos e desprezo. O monólito não era apenas tecnologia, era símbolo de que o respeito também podia ser parte do processo. Um mês depois, surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Uma das filiais, justamente a que havia me humilhado no passado, estava à beira do colapso. Dívidas, má gestão, desconfiança interna. Havia rumores de venda. Meu advogado me ligou. Se você quiser, podemos apresentar uma proposta. Naquela noite, fiquei olhando para o teto por horas, comprar a empresa onde fui humilhado, entrar não mais como funcionário invisível, mas como dono. O peso daquela ideia me esmagava e me erguia ao mesmo tempo. No fim, decidi eu iria tentar. A proposta foi estruturada com calma, envolvendo investidores que já confiavam em mim. Quando apresentei ao conselho, o choque foi imediato. Meu ex-chefe empalideceu. Ele tentou questionar, tentou minar, tentou rir, mas o riso dele não tinha mais plateia. No fim, o presidente disse: se você cumprir metade do que promete, salva esta empresa. E assim assinei o contrato. No dia em que voltei pela porta principal, não como funcionário, mas como dono, senti o mundo dar uma volta completa, o mesmo corredor, as mesmas paredes, a mesma sala de vidro, mas agora era eu quem liderava. Reuni toda a equipe no auditório, contei minha história, sem esconder nada, disse que já havia sido humilhado ali dentro e que não permitiria que ninguém mais passasse pelo mesmo. Falei de respeito, de dignidade, de processo justo. Alguns choraram, outros aplaudiram. Eu sabia que nem todos acreditariam de imediato, mas plantei uma semente. Depois da reunião, caminhei até a mesa onde um dia fui chamado de lixo. Passei a mão sobre ela e sorri. Não porque venci um inimigo, mas porque venci a pior das vozes, aquela que um dia quase me convenceu de que eu não valia nada. Hoje, quando olho para trás, entendo que não fui dono de uma empresa por vingança. Fui dono de mim mesmo antes. E é isso que ninguém jamais poderá tirar.